Ezequiel capítulo 36, versículo 3, a Bíblia diz: portanto, profetiza e dize, assim diz o Senhor Deus, visto que eles vos devastaram e perseguiram por todos os lados, para que vos tornasseis propriedade do restante das nações, e tendes sido objeto de calúnias e infâmia do povo. Portanto, ó montes de Israel, ouve a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e às colinas, às correntes de água e aos vales, aos desertos assolados e às cidades desamparadas, que se tornaram presa e escárnio do restante das nações ao redor. Portanto, assim diz o Senhor Deus, certamente falei no fogo do meu zelo contra o restante das nações e contra todo o Edom, que se apropriaram da minha terra com toda a alegria de coração e com menosprezo de alma, para lançarem fora a rapina. Portanto, profetiza a terra de Israel, e dize aos montes e às colinas, às correntes de água e aos vales, assim diz o Senhor Deus, eu falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o vexame das nações. E o versículo 7 vai dizer: portanto, assim diz o Senhor Deus, fiz um juramento, certamente as nações que estão ao redor de vós levarão o seu vexame sobre si mesmas. Palavra forte, palavra pesada. Aqui a gente encontra a palavra de Deus em Ezequiel, no seu capítulo 36, uma profecia dividida em duas sessões. Se você prestar atenção, a todo momento, Deus está dizendo, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Então, é uma profecia do Senhor aqui, e nessas duas divisões, você vai encontrar a primeira comparada ao julgamento das nações, com a restauração de Israel. A segunda divisão dessa sessão, você vai encontrar aqui, concentrada na restauração pessoal dos habitantes de Israel. Eu quero ser muito breve em minhas palavras e trazer para você aqui a palavra do Senhor sobre essa profecia que traz o quê? Um juízo contra Edom. Aqui a palavra do Senhor vai mostrar que Edom, ele havia hostilizado, agredido o povo de Israel, e por conta disso, Deus, ele vem com a sua palavra através de Edom. Se você parar para dar uma analisada na palavra do Senhor, quando ela descreve Edom, ele era descendente de Esaú, irmão de Jacó, conhecido ali como Israel. E essa relação entre eles dois tinha frequentemente esses conflitos, essa guerra entre um povo e outro povo. E aqui a Bíblia vai descrever para nós, principalmente quando você vem no capítulo 35, a Bíblia vai falar o quê? Uma profecia contra o Monte Seir. E o que é o Monte Seir? Especificamente, ele está querendo mostrar aqui para nós que era observado como um lugar onde Esaú, ele construiu a sua casa. Eu quero que você entenda o contexto histórico para que você possa entender o que Deus, ele tem para você na noite de hoje. Eu quero, nessa minha introdução, poder falar um pouco para você aqui de Esaú e Jacó, na qual a Bíblia ela vai falar sobre esses dois personagens lá no livro de Gênesis. Então você precisa primeiramente entender um pouco desse contexto para entender a profecia do Senhor
aqui em Ezequiel. Esaú e Jacó, bem você sabe, eram filhos gêmeos de Isaque e Rebeca. Nessa questão, nós vemos a Bíblia lá em Gênesis falando sobre a venda da primogenitura. Esaú, sendo ali o seu filho, sendo primogênito, ele tinha direito à primogenitura, mas estava com fome, e de repente ele olha para Jacó e diz: Jacó, bora fazer uma troca, eu vendo, você compra, porque eu estou com fome. E por um prato de lentilha, ele vende a sua primogenitura. E aí, nessa questão, a gente vê também de um outro lado, lá em Gênesis ainda, a Bíblia mostrando que Jacó, ele vai fazer o que no meio dessa história? O engano, para poder obter a bênção de Isaque, seu pai. E aí, quando nós vemos lá em Gênesis, no seu capítulo 27, a Bíblia, ela vai mostrar para nós que Isaque estava envelhecendo, já não ouvia direito, não via direito, e Esaú, ele tem ali a promessa de receber essa herança, de ser abençoado pelo seu pai. Porém, Jacó, o filho querido da mãe, a Rebeca sempre favorecia Jacó, e aí, numa conversa, Jacó, muito esperto, passou à frente de seu irmão e com isso recebeu a bênção que não era dele e sim de seu irmão. Por conta disso, nós vemos o que? Esaú, seu irmão, revoltado, magoado, triste por conta dessa situação. Então você consegue aqui imaginar que essa bênção paterna que era para um filho, foi para outro filho. Eis aí um conflito entre irmãos, que posteriormente um conflito que vai se tornar nação. Mas aqui quando você vê a Bíblia descrevendo essa desunião, me faz lembrar algo sobre nós. Quando alguém inveja você, quando de repente alguém da mesma família, alguém do mesmo bairro, alguém do mesmo convívio na qual você vive, de repente ele vê você crescer, vê você ser abençoado, e aí ele, em vez de ficar feliz de ver você sendo abençoado por Deus ou abençoada por Deus, acaba tendo o quê? Uma inveja, acaba tendo o quê? Um conflito com você, dizendo: por que Deus abençoa você e não me abençoa? Por que você consegue avançar e eu não consigo avançar? Então começa a perceber aí que dentro desses questionamentos há o quê? Um conflito. Assim como nós vemos a Bíblia mostrando dois irmãos, duas nações que começaram a ter conflitos, nós, no dia de hoje, seres mortais como somos, passaremos pela mesma situação, talvez num contexto diferente, numa forma diferente, mas nós seremos também confrontados por pessoas. E muitas das vezes nesse confronto, nós nos magoaremos, nós nos entristeceremos, porque alguém que era para estar ao nosso lado, feliz de ver o nosso crescimento, do nosso progresso, muitas das vezes está ali para querer puxar o nosso tapete. Sabe aquela história que a grama do vizinho, ela está muito melhor do que a sua? E aí você olha e se questiona. Talvez 2023 para você não foi um ano que você almejou lá em 2022. Talvez você projetou tantas coisas, talvez você disse para si mesmo: eu farei um 2023 melhor, maior, o que eu não conquistei em 2022, eu vou conquistar. E talvez agora, na contagem regressiva do término de 2023 para 2024, você não alcançou a sua bênção.
E talvez você viu várias pessoas passarem na sua frente. Ou no meio do percurso, você viu pessoas te atrapalhando, te impedindo, colocando barreiras, e olhe lá se não puxaram o seu tapete. Isso talvez te magoou, isso talvez te feriu, talvez até mesmo você questionou dizendo: Deus, por que estão fazendo isso comigo? Mas quando você vem aqui para a Bíblia, principalmente no seu versículo 3, a Bíblia vai dizer: portanto, profetiza e dize, assim diz o Senhor Deus, visto que eles vos devastaram e perseguiram por todos os lados, para que vos torneis propriedade do restante das nações, e tendes sido objeto de calúnia e infâmia do povo. Deixa eu traduzir melhor para você usando a Bíblia. A Bíblia, a mensagem, ela vai pegar justamente esse versículo 3 e vai dizer assim: vocês se tornaram motivo de chacota, vocês se tornaram motivo de fofoca. Talvez quantas pessoas usaram o teu nome para lançar ao vento, lançar no ventilador, e te caluniaram, te afrontaram, zombaram de você, machucaram você. E talvez quem fez isso não foi alguém de longe, não, foi alguém que diz ser seu amigo, diz ser a sua amiga, talvez um irmão de sangue, uma irmã de sangue, aquela pessoa até mesmo aqui dentro da igreja na qual você não esperava, e essa pessoa machucou você. Então perceba que o Deus que eu estou trazendo para você aqui nessa noite, Ele diz aqui na sua palavra: usaram você de propriedade, pegaram o seu nome, o nome da sua família, o nome dos seus filhos, e saíram fofocando, saíram falando mal, decepcionando você. E talvez por conta disso, deixou você fraco, deixou você fraca. E você está chegando agora para o final do ano e dizendo: puxa Deus, se não tivessem feito isso com a minha família, se não tivessem feito isso com o meu marido, com o meu filho, com a minha esposa, com o meu pai, com a minha mãe, com aquela pessoa, a gente teria conseguido avançar, a gente teria conseguido prosseguir, mas por conta daquelas palavras, eu desanimei, eu fraquejei, eu estou sem força, eu estou decepcionado, decepcionada. Talvez eu estou falando com pessoas na noite de hoje que perderam a fé, ou que estão com a sua fé tão pequena, que sabe aquela história que tanto fez, tanto faz. Se 2024 valer a pena, glória a Deus. Se também não valer a pena, glória a Deus, porque o 2023 foi de choro, foi de tristeza, foi de decepção. Mas eu comecei dizendo para você nessa palavra, que aqui em Ezequiel nós iremos encontrar duas divisões, duas sessões, e a primeira sessão que eu estou falando para você é uma sessão de tristeza, é uma sessão que machuca lá dentro. Há quem diga que às vezes é melhor você levar uma surra, porque palavras doem, palavras vão corroendo lá dentro, e você põe a sua cabecinha no travesseiro e parece que aquela voz, aquelas palavras ecoam dentro de você. E muitas das vezes, você sem perceber o que está ali, é escorrendo uma lágrima do seu rosto. E aqui eu vejo a palavra do Senhor. Se você voltar um capítulo, lá no 35, o versículo 15 de Ezequiel, a Bíblia
ela vai dizer assim para nós: assim como te alegraste com a destruição da herança da casa de Israel, também te farei, ó monte Seir. Tu serás destruído, e todo Edom, sim, todo ele, e saberão que eu sou o Senhor. Repare, olha a manifestação de Deus sobre a vida desse povo. O que Deus está dizendo aqui no versículo 15? Você está se alegrando, né? Está gostoso ficar sorrindo da cara do outro. Está gostoso de puxar o tapete do outro. Está gostoso de ver o outro sendo afrontado, caluniado, machucado. Porque de verdade tem pessoas que têm prazer de machucar a outra pessoa. Sabe aquela coisa que talvez você diz: fulano não me deixa em paz, fulano não pode me ver bem, que corre para querer me atormentar. É isso, é esse espírito de Seir, de Esaú, que está querendo manifestar em pessoas para vir até você, a tua casa, a tua família, para querer denigrir, para querer diminuir o teu espaço, diminuir o seu sonho, diminuir aquilo que você tem projetado. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele contempla cada detalhe e Ele vem e diz: assim como te alegraste com a destruição. Tem gente que se alegra com você parado, com você andando para trás, com você chorando. Então Deus, Ele está dizendo: você está se alegrando, né? Essa destruição da herança da casa de Israel, eu vou fazer isso com você também. Você está achando que está tudo bom, está tudo maravilhoso? Porque se você parar para analisar, as pessoas que nos machucam, que nos ferem, não acontece nada com ela no dia seguinte. Não acontece nada com ela horas depois que ela pisou sobre você. Então ela se sente aparentemente vitoriosa. Eu consegui fazer ele chorar, eu consegui fazer ela chorar, eu consegui fazer ele perder, eu consegui fazer ela perder. Essa pessoa, em primeiro lugar, ela está sendo usada pelo inimigo para tirar o quê? Você da comunhão de Deus. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa analisar e falar: opa, peraí, a minha guerra não é contra essa pessoa, mas é contra o que está nessa pessoa. Porque essa pessoa está sendo manifestada pelo inimigo, pelo Satanás, para querer vir até nós e fazer o quê? Tirar a tua paz, tirar você do centro da vontade de Deus. Eu não sei se você consegue entender as palavras que eu estou trazendo para você, na qual Deus está mostrando: você está passando por um processo, ou você passou por um processo nesse ano de 2023, na qual alguém zombou de você, caluniou você, afrontou você, mas Deus, Ele está aqui dizendo: assim como alegrou aquela pessoa de destruir você, assim Deus também fará com essa pessoa. E aí você pode perguntar: mas Deus, Ele é vingador? Não, Deus, Ele não é vingador, mas Deus, Ele é justo. Deus, Ele é justo. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele é amor, mas Deus também é justiça. Então o bom de Deus é que Ele sabe olhar os dois lados. Às vezes, quando alguém chega para outro, ele conta só a versão dele. Aconteceu isso comigo, fizeram isso comigo. Mas Deus, Ele consegue colocar na balança e olhar quem realmente está precisando ali da justiça de Deus. A gente volta aqui para o capítulo 36 e o versículo 5. Repara o que a Bíblia vai dizer: portanto, assim diz
o Senhor Deus: certamente falei no fogo do meu zelo contra o restante das nações e contra todo o Edom, que se apropriaram da minha terra. Olha Deus falando: se apropriaram da minha terra com toda alegria. O que a gente acabou de ler lá no capítulo 35, versículo 15? Que estavam o quê? Alegre. Que aqueles que machucaram eu e você, que aqueles que zombaram da nossa pessoa, estavam o quê? Alegre. Olha o inimigo: eu consegui derrubar, eu consegui fazer ele parar, eu consegui fazer ele andar com passos bem curtos. E aqui o versículo 5 do seu capítulo 36, olha Deus falando novamente para nós. Essa Bíblia, ela é maravilhosa, porque Deus, Ele diz: portanto, assim diz o Senhor. Eles se apropriaram da terra, da minha terra. E aí, com alegria no coração e com menosprezo de alma, para lançarem fora a rapina. Olha Deus, Ele numa forma irada, Ele falando dessa vingança que Ele faria com essas pessoas. Não porque Deus é vingativo, mas porque Ele é justo. Aqui, a Bíblia, a mensagem, para você entender melhor esse versículo 5, ela diz assim: agora estou falando em tom irado ao restante das nações, mas especialmente a Edom, em sua violência e insolência desavergonhada, que roubou a minha terra e apossou-se dela. Então aqui eu estou trazendo claramente para você entender o Deus que trabalha a favor de mim e de você. O Senhor, Ele deixa mais uma vez claro aqui na tua palavra, que o motivo do seu juízo sobre Israel foi procedimento porque eles profanaram o nome do Senhor, porque eles acabaram desrespeitando o seu templo. Quantas pessoas, elas estão usando o nome de Deus em vão? Quantas pessoas estão usando o nome de Deus para enganar outras pessoas? Quantas pessoas estão bem longe de Deus, mas finge estar com Deus, e ela está achando que está no bem bom, ela está achando que ela está no lucro, que tudo para ela está maravilhoso. Eu quero dizer para você na noite de hoje, que Deus, Ele não vai cessar todos os seus inimigos, mas que Deus, Ele vai pegar uma boa parte dos seus inimigos, daquele que afrontou você, daquele que magoou você, daquele que machucou você, e Deus vai ter um encontro com cada um deles. É Deus que vai ter um encontro com cada um deles. Talvez o que você nessa noite está precisando é ter uma confiança melhor em Deus. É melhor, é você confiar, é você acreditar. A Bíblia vai dizer para nós: a nossa guerra não é contra pessoas, mas são contra principados, são contra potestade, são contra inimigos que estão dentro de pessoas, tirando a nossa paz, tirando nós do centro da vontade de Deus. Você pode ter passado por dor, você pode ter passado por vergonha, você pode ter passado por fome, por miséria, por derrota, enfim, tudo isso será substituído pela graça de Deus sobre a sua vida, ao seu favor. É isso que eu quero mostrar para você, porque a Bíblia vai dizer para nós em Isaías, no seu capítulo 61, e no versículo 7, tereis honra dobrada em lugar da vossa vergonha,
e em lugar de vergonha vos alegrarei na vossa porção. Por isso possuirão o dobro da sua terra e terão alegria para sempre. O que o Senhor quer dizer? Que no lugar da tua vergonha, Deus dará dupla honra na sua vida. É o que o Senhor vai trazer para você. O ano está acabando? Está acabando. Mas o Deus que prometeu para a tua vida, Ele não está acabando não, pelo contrário, Ele continua firme e forte, dizendo para mim e para você: eu estou olhando para você, eu olho para a tua necessidade, eu olho e ouço a oração que você tem feito, as afrontas que você tem passado, as calúnias que você e a sua família têm levado, mas eu, Deus, vou gerar em você a felicidade, eu, Deus, vou gerar em você a dupla honra. Quem está dizendo isso é a palavra de Deus, não sou eu sou apenas um mensageiro. Mas se você é a pessoa que acredita na palavra de Deus, você é a pessoa que toma posse da palavra de Deus, você vai viver o extraordinário de Deus. Queridos, o pastor estava na estante fazendo aqui o ofertório, e eu estava ali sentado lembrando do Deus que promete e cumpre, o Deus que diz: eu vou honrar você, e Ele honra. Deus, ano passado, Ele disse para mim: você vai voltar para Luiz Eduardo. Num momento na qual eu disse: eu não volto mais para Luiz Eduardo, meu tempo acabou. Eu estava em São Paulo, tranquilo, de boa, e falei: Deus, eu não volto mais para Luiz Eduardo. E Deus falou: você vai voltar. Você vai voltar porque eu vou mostrar que sou Deus. Aí eu volto. Eu tenho um salário reduzido. Eu volto. Eu tenho valores elevados na minha despesa, entre elas o aluguel que aumentou. E aí eu simplesmente olhei para o céu e falei: oh Deus, que negócio louco é esse? Até 2 meses atrás eu ganhava muito bem, e de repente o Senhor faz eu voltar para ganhar menos, a minha despesa aumentar, e a olho humano eu não vou conseguir. E Ele disse: apenas confia em mim. E eu descansei, porque se tem algo que eu vou acreditar, é na palavra de Deus, porque ela não falha. Eu e você, nós podemos falhar, mas essa palavra, ela não vai falhar. E eu falei: tá bom, Deus, o Senhor disse para eu confiar, então estou colocando aqui diante do teu altar os meus problemas, as minhas dificuldades e principalmente a minha limitação. Aí eu vejo Deus de uma forma extraordinária. Ele me abençoou em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em maio, em junho, em julho, em agosto, em setembro, em outubro, em dezembro. E nestante, quando o pastor aqui falava sobre o ofertório, eu estava ali sentado e dizendo: Deus, como o Senhor é fiel. Porque quando nós acreditamos que aqui o altar é santo, que quando você coloca a tua semente no altar, você vai colher em abundância. Eu sempre digo isso: na nossa mão é dinheiro, mas no altar do Senhor se torna semente. Na tua visão, ela é limitada, mas na visão de Deus é ilimitada. Tá bom, me dê um outro exemplo de que Deus ele foi fiel na sua vida. Eu vou falar para você. O pastor Edson é a prova disso, porque ele estava lá. A partir do ano que vem, a minha filha vai estar comigo, e eu falei: Deus, eu preciso comprar um guarda-roupa, porque o meu é pequenininho, não vai caber as minhas coisas, a dela. Eu vou comprar o guarda-roupa. E eu saí num sábado, rodei na cidade,
fazendo cotação de preço, e eu falei, está muito caro, vou ter que comprar na internet, está muito caro. E fiquei com aquilo dentro de mim, e de repente, eu recebo uma ligação de São Paulo, e diz, você já comprou o guarda-roupa para sua filha? Eu falei, não, eu vou comprar até na internet, porque aqui na cidade está muito caro. Não precisa comprar não, porque eu estou dando guarda-roupa para sua filha. E eu falei, meu Deus, eu estou recebendo um guarda-roupa. E o pastor Edson foi lá e montou o guarda-roupa, está lá lindo, maravilhoso. Então veja quando você confia em Deus. E aí de repente, eu tenho uma conta para pagar. Faltava R$50 para eu pagar essa conta. E disse, Deus, eu não tenho dinheiro. Acabou e eu tenho que pagar essa conta. E olha que eu vou dizer algo para vocês. Pensa no homem que é ofertante dizimista, sou eu. Isso eu aprendi que é de Deus. É o que o pastor disse na estante. Deus, Ele quer 10%, queridos. 90% Deus vai gerar em tamanha abundância na sua vida, que às vezes você se apegar apenas em 10% na tua vida, você está tendo uma visão tão pequenininha, e quando você se joga, quando você se entrega para Deus, você vê o que a palavra está dizendo, o Senhor Deus restaurando Israel. E eu disse, Deus, está nas tuas mãos, eu não sei de onde vai vir esse dinheiro. Uma pessoa orava em São Paulo, essa pessoa me liga e diz, Thierry, eu estava orando, e Deus, Ele tocou no meu coração, para ofertar na sua vida R$100, e eu acabei de fazer um pix para você de R$100, eu falei amém, glória a Deus, falei Senhor, como Tu é fiel, eu precisava de 50, olha como Deus, Ele não deve nada para ninguém, Ele podia me dar os 50, porque a minha oração foi Deus, eu preciso de R$50 para inteirar essa conta, Deus foi fiel, que Deus Ele deu R$100, e como eu sou tão obediente a Deus, eu tirei R$10 de dízimo, falei Deus, aqui está a tua parte, os R$50 para eu inteirar e pagar a conta, e dos R$40 que sobrou, eu ainda fiz questão de ofertar na casa de Deus, da tamanha fidelidade e do cuidado que Deus tem em mínimas coisas na nossa vida. São mínimas coisas, e eu fico pensando, pastor, se nós seres humanos não entender o agir de Deus nas pequenas coisas, quem dirá nas grandes coisas? Eu digo para Deus, Senhor, eu quero ser um agente de milagre, eu quero viver a Tua palavra, eu quero viver os Teus propósitos, porque a Tua palavra, ela menciona para nós que o Senhor tem restauração, o Senhor tem restituição, o Senhor tem bênçãos grandes nas nossas vidas. E deixa eu contar mais um testemunho, que é o mais recente de todos. Eu falei, Deus, a gente estava participando aqui nas orações pela manhã, e eu estava colocando um propósito do Senhor no altar. Eu já tinha corrido atrás de pessoas, batido em portas, e eu levei não em todas as portas. Então quando eu levei não, eu me lembrei da passagem da Bíblia que diz, o impossível é de Deus. Eu falei, Deus, então o possível foi até aqui, daqui para frente é o impossível. Então eu coloco na Tua presença, no Teu altar. Eu estava aqui todas as manhãs colocando no altar do Senhor esse propósito, e Deus, Ele é tão lindo, porque eu estava com o coração descansado. Deixa eu só fazer um adendo para você. Quando você entrega o teu problema, quando você entrega a tua necessidade para Deus, Ele diz o que lá em Provérbios? Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega. Então quem entrega, entregou, está lá. Aí Ele diz o que? Confia nele. E aí quem confia, Ele diz o que no final? Descansa. Então quem entrega
para Deus, ele tem que descansar. Eu entreguei no altar do Senhor e falei: Deus, está aqui, eu estou precisando de uma vaga na escola, Senhor, a minha filha está vindo e eu preciso. E eu disse para Deus: Senhor, eu queria tanto, e se o Senhor pudesse, ou ela ia para essa escola, ou para essa escola. E eu dei o nome para Deus das escolas. Conversei com pessoas, e todo mundo disse: é difícil, você não vai conseguir. Eu falei: Deus, mas está nas tuas mãos, porque eu confio em Ti. E de repente, no sobrenatural de Deus, eu me encontro com uma pessoa e nós estávamos conversando sobre a vida. E de repente eu citei para essa pessoa sobre a vinda da minha filha. E essa pessoa disse para mim: você já matriculou a sua filha? Eu falei: não, eu queria tanto que ela estudasse ou nessa escola, ou nessa. E me falaram que é difícil, que não tem vaga. E essa pessoa disse para mim: você está falando com a pessoa certa. Hoje mesmo a sua filha vai estar matriculada. Eu falei: não, peraí, você está querendo dizer que ela vai estar em uma dessas escolas? E ela falou: vai. E você ainda pode escolher, você quer que ela estude de manhã ou que ela estude à tarde? E ali meu coração, ele se encheu de alegria, queridos. Porque quando você confia em Deus, Deus, ele te surpreende. Deus, ele é aquele que ele ouve a tua oração. Deus é aquele que sabe o que você precisa. Porque a palavra do Senhor, ela está mostrando aqui que aquele povo de Israel estava sendo humilhado, eles estavam sendo afrontados. E você acha que esse povo não estava orando? Que esse povo não estava clamando para um Deus vivo? Eu e você também, nós estamos assim clamando por esse Deus vivo. E é um Deus que nos surpreende na hora que você menos espera. E o bom Deus, ele me surpreendeu. E para a glória do Senhor eu digo de boca cheia: a minha filha está matriculada, para a glória do Deus Pai. Porque Deus, ele é fiel, queridos. É o Deus que eu estou pregando para você na noite de hoje. É o Deus que honra. É o Deus que nos surpreende. Porque Deus, ele não vai deixar a igreja dele desolada. O que ele promete, ele cumpre. Deus, ele é especialista em transformar um deserto em jardim. Deus, ele é especialista em transformar uma tristeza em alegria. E quem só pode fazer isso é Deus. Mas o que ele quer é que você confie nele. O ano não acabou. E se eu ainda for contar mais testemunho para você do tanto que Deus fez de agora novembro a dezembro, o que eu só tenho para dizer para Deus é gratidão. É porque eu mereço? Não. Mas é porque nós confiamos na palavra de Deus. E é isso que eu quero que você confie e acredite. É na palavra de Deus. Ainda que tenhamos poucos dias para acabar o ano, Deus, ele pode ainda te surpreender nesses próximos dias. Você ainda antes do dia 31 pode sim abraçar o teu milagre, abraçar a tua bênção e dizer: obrigado, Jesus. Deus, ele pode. Mas aonde está o seu coração? Desesperado, preocupado, ou alguém que está descansando, ou alguém que está confiando? Eu sei que às vezes na prova, na luta, a nossa fé vai ser abalada. A gente às vezes não vai nem enxergar um pouco mais lá na frente, porque a fé fica abalada. Mas Deus, na noite de hoje, ele quer renovar a sua fé. Deus, na noite de hoje, ele quer trazer a esperança para você. Deus, na noite de hoje, ele está querendo dizer para você que ainda vai acontecer, que o que ele prometeu não ficou esquecido não, vai acontecer.
Você não imagina o quanto meu coração arde de alegria de poder presenciar a manifestação da glória de Deus ao nosso favor. Por isso eu costumo dizer que há uma diferença daquele que passa um problema com Deus e daquele que passa um problema sem Deus. Deus, Ele não falou para mim, para você, que nós estaríamos isentos de problemas, de dificuldades, mas Ele disse: ó, eu vou estar com você na aflição, eu vou estar com você no choro, eu vou estar com você na angústia, eu vou estar com você. O amigo pode não estar com você, o familiar pode não estar com você, mas o melhor de tudo é Deus estar com você, porque quem vai te abençoar é Deus, quem vai colher a sua oração e transformar esse choro em riso é o Senhor Jesus. E para finalizar aqui as minhas palavras, a Bíblia, ela vai mostrar essa segunda sessão para nós. No versículo 8 em diante do capítulo 36 de Ezequiel, a Bíblia, ela vai dizer assim para nós: mas vós, ó montes de Israel, produzirei ramos e darei frutos para o meu povo de Israel, e eles em breve retornarão, pois eu estou convosco e me voltarei para vós, e serei lavrados e semeados, e multiplicarei homens entre vós, a toda a casa de Israel, e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. E o versículo 11 vai dizer: também multiplicarei homens e animais entre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão, e farei que sejais habitados como antes, e vos tratarei melhor. Olha o que Deus está dizendo: e vos tratarei melhor do que nos tempos passados. Então sabereis que eu sou o Senhor. Oh, aleluia! Esse é o Deus tremendo. Não importa o que você esteja passando, o que eu quero dizer para você é que você vai contar testemunho, porque o milagre que o Senhor tem para você vai chegar até você, e você vai dizer: obrigado, Jesus. Eu quero que você saia na noite de hoje tendo essa certeza, que a tua vinda a esta casa não foi em vão, que a tua permanência na noite de hoje não foi em vão, porque o Senhor vai fazer você sorrir, porque o Senhor vai fazer você viver a dupla honra que você, a sua casa, os seus filhos, a sua família merece. Oh, aleluia! Eu não estou dizendo da minha boca, queridos, eu estou dizendo da palavra do Senhor, porque assim como Deus falou ao povo de Israel, Ele também fala conosco no dia de hoje. A promessa de Deus, ela permanece de pé. Ele é um Deus de restauração, Ele é um Deus de transformação. Basta eu e você confiar em Cristo Jesus. Eu convido você a curvar a sua cabeça na noite de hoje e colocar nesta oportunidade, diante do altar do Senhor, aquilo que você tanto tem pedido e que você venha ter agora, nesta oportunidade, a tua fala tão verdadeira para Jesus. Ó Deus, nós nos colocamos diante da tua presença na noite de hoje, Senhor. A tua igreja está aqui, Pai, de cabeça curvada, de pensamento ligado a ti. Senhor, a tua palavra acabou de mostrar para nós que o Senhor esteve com o povo de Israel, um povo que foi humilhado, um povo que foi afrontado, um povo que foi decepcionado, mas um povo que ficou confiante em ti, um povo que orava, um povo que colocava diante do teu altar a necessidade,
Ó Pai eterno, e na noite de hoje há pessoas que estão necessitadas, estão precisando de algo. Eu não sei o que é, Senhor, mas o Senhor é o que sonda cada coração. O Senhor sabe o que ele e ela estão precisando. Senhor, e mediante na Tua palavra que foi ministrada na noite de hoje, eu quero ser, Pai, um agente de milagre e dizer para mim, em primeiro lugar, que eu possa alcançar as bênçãos que o Senhor tem para a minha vida. Pai, mas nós estamos aqui em uma oração coletiva, então eu quero também que esse meu irmão, essa minha irmã, possa alcançar esse milagre, essa oportunidade, Senhor, que tanto ele e ela almeja. Pai, que esse milagre, ainda nesses próximos dias, antes do ano acabar, que possamos vivenciar o Teu milagre, Senhor. Oh meu Pai, porque a Tua palavra disse aqui para nós, que nós viveremos o melhor do que nos tempos passados, Jesus. Oh Deus, eu coloco diante do Teu altar esses próximos dias, essas próximas semanas, Senhor. Oh Pai, porque 2024 não vai ser apenas uma virada de ano, mas vai ser uma mudança nas nossas vidas, na qual nós viveremos as Tuas bênçãos, na qual nós viveremos a Tua abundância, na qual nós viveremos a Tua restauração, Jesus. Oh meu Pai, eu tomo posse dessa palavra, porque eu acredito na Tua palavra, porque eu acredito no Deus que fala conosco, porque o Deus que fala conosco é um Deus vivo, o Deus que fala conosco é um Deus poderoso, o Deus que fala conosco é um Deus que tem o prazer de nos abençoar. Oh meu Pai, então gera para esta igreja, gera para este povo uma bênção tal, Senhor, ao ponto que o Teu filho, a Tua filha possam ficar surpresos, assim como eu fiquei surpreso e quero continuar ficando surpreso em cada bênção que o Senhor proporcionar para mim. Que a Tua igreja também possa viver esse milagre, que a Tua igreja possa ser surpreendida, que esse telefone possa tocar trazendo a boa notícia, que uma mensagem, Senhor, possa chegar desse aparelho telefônico trazendo a notícia tão boa que essa pessoa está esperando. Ah, papai querido, que o correio possa trazer, Pai, aquela carta com a notícia tão boa, Senhor, que o Teu filho tem pedido. Ah, meu Deus, nós estamos numa quarta-feira da vitória, Senhor, e eu quero sair daqui com uma vitória, Pai, porque nós estamos diante da presença de um Deus grande, de um Deus que é poderoso, de um Deus que é tremendo. Oh meu Pai, traga boa notícia para a Tua igreja, traga boa nova para os Teus filhos, Senhor. Meu Pai, porque é a noite da vitória, é a noite da vitória, é a noite de nós vivenciarmos a dupla honra, meu Deus. Honra a fé deste homem, honra a fé desta mulher, Senhor. Ah, meu Pai, assim nós Te pedimos e assim nós cremos que o Deus de Israel, o Deus que honrou Israel, é o Deus que vai honrar a Tua igreja hoje e sempre. É o que eu Te peço e Te agradeço em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E quem crê, dê uma linda salva de palmas ao nosso Deus. Oh, aleluia!